Olá pessoal, tudo bem com você? Olha só, por que é que uma pessoa que ela já percebeu que ela mente, que ela é orgulhosa, que ela é soberba, ela não consegue mudar ou ela não quer mudar, e aí os ciclos repetitivos na vida dela fica sempre acontecendo, ela sempre fica ganhando e perdendo ou adoecendo e ela não entende sobre o espiritual. Então ela busca uma religião e uma crença, mas ela termina se perdendo pela visão, porque ela não é convencida dos seus próprios erros. E mesmo assim, quando alguém consegue mostrar a essa pessoa que ela errou, que ela está errada em alguma coisa, mesmo quando alguém mostra, essa pessoa ignora a visão, ela não quer saber, ela não quer entender, ela não quer mudança. E aí o que vai acontecendo com essa pessoa, o que Deus explica a respeito dessa pessoa na Bíblia, que ela crê em Deus, mas ela não entende nada a respeito de Deus. Então Deus explica que ela é regida pelo espírito de Leviatã. E como é o caráter onde Leviatã está atuando, que a pessoa busca Deus, mas não sabe a razão do que ela vive. Ela sempre vive ciclos repetitivos. Ela vive adoecendo, vive perdendo, vive confusa, vive indignada com a visão dela. Então, uma pessoa que ela é regida por Leviatã é uma pessoa muito inteligente. E a Bíblia diz isso. É uma pessoa que tem tudo para crescer, tudo para evoluir. Mas ela vê, ela percebe que é como uma força maior tivesse uma barreira na vida dessa pessoa, que ela se percebe uma pessoa muito boa no que faz, mas a vida dela vive estagnada. Então ela quer entender, ela quer buscar a razão, ela quer saber. Então ela vai no espírita, ela vai no rezador para tirar as invejas, ela toma banhos, ela reza, ela faz promessa, mas ela não entende sobre o espiritual, ela busca Deus de toda forma. Então Deus explica que o espírito de Leviatã, ele domina até os mares. Deus explica isso na Bíblia, mas é como se tivesse um divisor de águas, que essa pessoa ela não é convencida da própria visão. Então ela é muito boa no que faz, ela só não entende aquilo que ela faz. E é por isso que ela vive sempre sendo repreendida. Então o que é que acontece na casa que Leviatã reina? Que o espiritual dessa pessoa, ela tem tudo para evoluir. O que ela sabe fazer, ela faz muito bem feito, mas ela vive numa vida travada. Onde Deus explica isso? Sobre o espírito de Leviatã. Como é que o espírito de Leviatã domina tanto a mentalidade e a visão de uma pessoa que ela se vê bem no que faz, mas ela não vê bons frutos naquilo que faz. Ela vê a vida dela estagnada. Ela percebe a força que ela tem, o poder que ela tem, a sabedoria que ela tem, mas ela não consegue usufruir bem daquilo que ela tem. Então é como se ela vivesse uma lacuna emocional e visual que ela não é convencida nem pela visão. Então quem vai buscar uma crença fora, Deus explica como vai ser a visão da pessoa. Então, o espírito de Leviatã, ele domina as forças mediúnicas, que a pessoa, ela crê tanto que sabe do que sabe, que quando ela percebe que não sabe, ela vai ficando muito irada, muito indignada. Então, na casa que predomina Leviatã, você vai perceber que existe ciclos repetitivos, existe violências verbais, existe o excesso de medo. A Bíblia ensina isso. Existe uma crença das forças dos mares, existe essas pessoas que elas se vê que tem capacidade de evoluir. Ela só não entende por que não evolui. Por que é que a vida dela é travada.
Então, em Salmos, Deus explica sobre Leviatã. Salmos 35:13. Dividiste o mar pela tua força, que bradaste as cabeças das baleias nas águas. Fizeste em pedaços as cabeças de Leviatã e o deste por mantimento aos habitantes do deserto. Essa pessoa que ela busca essa crença, né, do Deus do mar, que predomina as águas, os ventos, os mares, as matas, os rios. Essas pessoas que crêem dessa forma, ela vive uma divisão tão grande que quando ela começa a ter a visão correta do que ela plantou, ela vai ficando uma pessoa muito ou agressiva de temperamento, ou uma pessoa muito desgostosa, uma pessoa muito triste, porque ela viu que a vida dela tá se passando e nada muda, porque ela tá buscando as divindades erradas. E Deus explica isso. Então, fendeste a fonte e os ribeiros, secaste os rios impetuosos. Então, é uma divindade tão impetuosa que a Bíblia explica sobre Leviatã, que ele tem um poder imenso dentro dele. É uma sabedoria imensa dentro dessa pessoa. Quer dizer, exemplos para que você entenda como é a visão de uma pessoa que ela busca uma crença religiosa fora. Então, ela crê em tudo, ela só não entende a própria crença dela. Porque ela sabe sobre as coisas, ela busca saber, ela busca conhecimento, ela busca entender. E aí, quando as décadas vai se passando da vida dessa pessoa, a crença dela vai se perdendo. A pessoa está se perdendo emocionalmente, porque ela não entende pela visão. Então, na casa que reina Leviatã, a Bíblia explica como é uma pessoa soberba. Então, mesmo que ela esteja vendo, mesmo que ela veja que está ganhando e perdendo, que vive adoecendo, mesmo que alguém diga onde é o defeito dela, ela não quer mudar. Ela quer justificar, entende? Ela não quer ceder, ela não quer retroceder. E por isso o estágio espiritual dessa pessoa, ela vai ficando cada vez mais desenganada. Então, na casa que reina Leviatã, geralmente você vai ver desunião familiar, você vai ver alguém que tem depressão, você vai ver que tem alguém com agressividade com as palavras, e a Bíblia ensina isso. Então, ele vai buscando uma forma de sobrevivência, uma crença, e vai buscando um refúgio, um alívio momentâneo na visão dele, que tá tudo bem. E aí, quando ele percebe que não está bem, ele vai buscando uma estratégia nova, uma visão nova, uma fórmula nova, porque ele vê que ele é capaz. Entende como é? Ele percebe que ele pode mais, que ele sabe mais, que ele é muito inteligente. Então, ele não entende a visão dele, porque ele sabe tanto e ele não entende nada. Por que é que ele acerta tanto, que ele diz tanto, mas ele não está entendendo o que ele está vendo? Porque a vida dele é travada. Então ele fica tentando entender qual é a razão disso que eu estou vivendo. Por que é que eu vivo assim? Então demora muitas décadas para que essa pessoa comece a ter essa percepção. E quando ela começa a ter a percepção, ela não tem a razão da percepção. Por quê? Porque na maioria das vezes essas pessoas já admitiram para si a mentira como algo bom. Então, na visão dela, no engano que ela vive, no olhar da visão dela, está tudo bem. Mas quando ela perceber que não está tudo bem, ela vai tentar mudar. Mas essa mudança, por não ser interna, por ser apenas uma mudança externa, é uma mudança muito rasa. Essa pessoa, ela não vai conseguir ser avivada da maneira, da leve mudança que ela vai tendo.
Entende o que vai acontecendo? Então, geralmente, o que vai acontecer? Ela sabe tudo dos filhos dos outros. Ela sabe que os filhos... Ela sabe que uma pessoa é desrespeitosa, é maliciosa, é mentirosa. E ela vai se envolvendo emocionalmente, buscar na visão dela, aprender pela visão, que ela vai se perdendo na própria casa. É isso que Deus explica na Bíblia. Vai ficando uma pessoa totalmente dividida pela visão. Porque ela está buscando, tentando entender, dizendo saber, sem saber. Então ela está usando a mentira como algo bom, se aproveitando das pessoas, fazendo amizade. Então nos olhos dela está tudo bem. Ela vai sendo envolvida emocionalmente e sentimentalmente, e ela é pega de surpresa nas emoções repentinas, no dilema que ela está vivendo, porque ela está dizendo saber e sem saber. Então, na lei da causa e ação, que uma pessoa ela determina dizer assim, que ela crê em karma. Quer dizer, porque ela se vê que sabe e ela quer entender a razão daquilo que ela vive. Então ela crê no karma. Que o que ela vive ela não pode mudar. Ela não consegue mudar o que ela está vivendo. Porque ela vai tentando tanto entender o que ela está vivendo, como ela está vendo, que ela não sabe a razão mais daquilo que ela está vendo. Porque ela não sabe sobre a lei da causa e da ação do que ela vive. Então, um exemplo que eu vou lhe dar para que você entenda. Uma pessoa, quando ela mente, o karma da mentira, o karma da pessoa que sabe que mente é não confiar em ninguém. Então, ele vai dar razão por que é que ele não confia em ninguém. Então, ele vai sofrer. Ele vai ser uma pessoa insegura, ele não confia em ninguém, não confia nem na visão dele. E ele sabe na cabeça dele que todo mundo mente. Mas ele usa a mentira como algo bom e algo necessário na vida dele. Então uma pessoa, quando ela se aproveita de alguém para tirar benefício e vantagem, por exemplo, ela se dá com uma pessoa e fala mal daquela pessoa que ela mesmo está lidando com a pessoa, ela não sabe como é o efeito. Porque é que ela vive ganhando e perdendo. Porque ela lidar com aquela pessoa e ela desfaz da pessoa que ela mesmo lidar. Então ela tá vivendo a causa e o efeito, mas ela não é convencida. Ela se aproveita da pessoa, depois ela fala mal da pessoa, depois ela tá perdendo, ela tá falando, justificando por que é que ela perdeu. Ela quer entender por que é que ela não tem mais aquilo. Então o culpado foi o outro. O culpado é sempre alguém, porque ele não tem a visão do próprio sentimento, do próprio comportamento. Então, ele não é convencido da visão dele. Então, ele busca uma espiritualidade. Deus explica que ele busca. Mas ele vai buscar uma espiritualidade desalinhado com Deus. Ele não crê na Bíblia. Ele não quer saber o que significa a mentira. Ele quer entender que ele sabe que todo mundo mente. Que todo mundo engana. Que todo mundo é interesseiro. Então ele generaliza tudo e ele termina não entendendo nada. Por isso é que ele vê a vida dele travada. E aí ele vai buscar uma espiritualidade para entender a razão do que ele vive. Então ele está vivendo algo bom ilicitamente, alimentando o espírito dele em coisas boas, para ele ali tá tudo bem. Onde na verdade está sendo montada uma estratégia na vida dessa pessoa, que quando ela menos observa, ela vai vivendo esses dilemas, esse ciclo repetitivo. São ciclos repetitivos na vida dela. Então como é que ela vai ser convencida se na visão dela tá tudo bem? Então eu me dou com as pessoas, mas eu não exijo que as pessoas sejam perfeitas para mim. Então ele usa o hábito de saber tudo pela visão e sem entender da razão. Ele já não é mais convencido da razão daquilo que ele vive. Entende o que Deus explica? Então é como se fosse um karma. Porque por mais que ela identifique o problema... Então, por exemplo, uma pessoa que, se ela for depressiva e ela buscar esse tipo de conhecimento, ela vai dizer, a depressão na minha família é de família.
Todo mundo tem essa depressão na minha família. Ah, na minha família todo mundo ganha e perde. Ah, na minha família todo mundo tem esse problema de doença de pele, né? Toda a minha família sofre de problema de infarto ou problema de câncer, como eu já vi. Isso é de família. Ele não busca entender a razão do sentimento, da fala e daquilo que ele vive. Então tá tudo sendo formado, sendo criado na visão dele, mas ele não é convencido mais da visão. Então ele vai vivendo, dizendo que crê em Deus e responsabilizando Deus de tudo que ele vive, porque ele não é convencido mais. Então aquela pessoa que geralmente que ela usa o hábito de humilhar as pessoas, a lei do karma é essa. Ele vai humilhar, ele vai desfazer, ele sabe tudo e humilha e desfaz das pessoas, mas depois ele vai tentar mudar, ele vai querer mudar. Ele já viu que tem algum problema com ele. Então ele vai tentar retroceder ao ponto de querer ter carinho, de querer ser respeitado. Então ele já vai sofrer a lei do karma. Se ele usou a boca dele para maltratar, para desfazer das pessoas, e é uma pessoa ditadora que fala mal de todo mundo, agora ele vai tentar mudar, porque ele já percebeu que ele é tão bom, mas ninguém percebe o tão bom que ele é. Ele não é bem visto, não é valorizado, então agora eu vou mudar. E agora ele vai clamar por respeito, por amor, por ser bem visto pelas pessoas. Ele vai tentar mudar, mas ele não vai conseguir ser convencido onde foi que eu errei. Porque ele se deixou ser envolvido numa espiritualidade que por mais que alguém dissesse a ele que ele estava errado, ele estava ignorando o tempo todo. Isso é a soberba. Tem pessoas que não sabem o que é a soberba e o orgulho. Ela não sabe, então ela quer dizer que ela vive pelo que vê. Então ela só não sabe a razão do que vê. Então quando ele conseguir ver, ele não vai mais conseguir mudar. E sim, ele vai conseguir viver a própria mudança. Eu já plantei, eu já menti, eu já subornei, eu me dei bem com as pessoas, sabendo que as pessoas não prestavam, só para andar numa chácara, só para tirar um proveito, só por negócio. Depois eu estava falando mal das pessoas, desfazendo das pessoas. Então eu observei que isso não era muito bom e eu tentei mudar, mas a causa foi feita, a causa foi plantada. Então quando essa pessoa conseguir observar, agora ela vai mudar, mas agora ela vai colher a plantação, a desunião familiar, a falta do desrespeito, porque as pessoas já viram que ela era assim, então as pessoas já não confiam mais, já ficam omitindo quem elas são, fica fingindo para aquela pessoa, e depois aquela pessoa está sofrendo, porque ela não consegue mais ter uma mudança interna. Entende o que Deus explica? Do que é esse espírito, essa divindade de Leviatã. Quer dizer, eu creio no poder das eu creio no poder da vela. O Leviatã, na divindade de Leviatã, quem é espírita que busca essa crença, na virada do ano, quando o ano vai girar, eles vão buscar um conhecimento. Quem vai predominar nesse ano? Então, se for Leviatã, um exemplo, que vai predominar no ano que Leviatã predomina, vai ter muito acidentes e catástrofes. Vai ter muito acidente de navio, de barco, muito avião que cai no mar, que mata todo mundo, porque é uma divindade que ele manda e predomina, e a catástrofe dele, o desastre que ele provoca, que esse espírito provoca, é repentina na vida das pessoas. Quando acontece algo ruim, é algo que predomina e que deixa a pessoa sem ter como mudar mais. É algo que não foi devagar. É um espírito tão forte, tão poderoso, que quando a pessoa vê que algo deu errado, é algo tão repentino que deixa a pessoa desesperada, sem esperança, porque é algo ruim na vida dela, muito forte. É um espírito que predomina o tempo, que os espíritas estudam.
né? Que Deus explica. Então Deus explica que isso, quem predomina é a soberba e o orgulho. Quer dizer, quem é regido por Leviatã, ele já viu que ele tem algum erro, mas ele não quer retroceder. Ele não quer mudar, ele quer entender a razão daquilo que ele é. Entende o que Deus está explicando ali? Em Salmos, Deus explica isso em Salmos. Quer dizer, ele quer entender a razão do que ele é. Então ele vai buscar uma espiritualidade, uma energia, algo que explique a razão daquilo que eu sou. Porque eu sou assim. Então Deus explica que quem trata com essas pessoas é o próprio Deus. Porque Deus tenta se mostrar, tenta se revelar, tenta repreender essa pessoa, tenta mostrar que tem algo errado, mas ela não quer mudança. Então, essa mudança que ela vai achando, que ela vai buscando, eu tô mudando, eu era muito pior. Ah, eu era muito pior do que eu sou hoje. Na verdade, essa mudança, eu tô colhendo a minha plantação. Então, quem é espírita que vai buscar essa religião, essa crença, sabe que esse espírito, ele causa danos terríveis, irreversíveis na vida das pessoas. Por qual motivo? É por isso que eu estou explicando isso a você. Porque na visão dele tá tudo bem. Quer dizer, na visão dele não é nada demais eu ter uma mentira, eu julgar. Não é nada demais eu estar me dando com essas pessoas que eu sei que são falsas e são mentirosas e são usuráveis. Mas todo mundo tem defeito, então ele está lidando com as pessoas e para ele isso não vai ter consequência. Para ele não vai ter consequência. Então o que é que vai acontecendo? Na visão dela, ela não é convencida pela visão. Então quando ela vai vendo o suborno que ela vive, quando ela vai vendo o desrespeito, ela não vai ter equilíbrio emocional. Então ele vai viver julgando, criticando, murmurando, falando mal. E aí a catástrofe que acontece na vida dessas pessoas é repentina, porque não dá tempo para que ela seja convencida mais do tamanho que ela já foi repreendida. Ela já é uma pessoa que vive sendo repreendida, mas ela não crê na repreensão. Ela não crê que isso é errado. Ela ignora a própria visão. Entende? Então ela vai alimentando as iniquidades, vai transgredindo ao ponto de acontecer essas catástrofes. Essas brigas repentinas que sai dividindo famílias, que sai tendo que dividir tudo, porque é uma pessoa que ela não quer retroceder. A questão não é que a pessoa não veja que está errado, é que ela não quer mudança. Quando alguém consegue mostrar a ela que ela ou ele está cometendo um erro que está sendo prejudicial para a família, aquele erro, ele vai justificar e ignorar. Ele já viu que está errado, mas ele não quer mudar. Por isso a Bíblia fala da soberba e do orgulho. Então Deus explica que esse espírito é terrível de ser quebrantado. Então por mais que ele queira Deus, por mais que ele queira clamar por Deus, ele clama na hora da necessidade. Na hora que ele está vendo que está precisando, que está sendo aquebrantado. Mas depois que ele sair dali, ele vai cometer o mesmo erro. E devido aos ciclos repetitivos está acontecendo na vida dele, ele vai buscar uma crença. Por que isso está acontecendo comigo? Por que é que eu sou assim? Eu quero entender por que é que eu sou assim. Então ele vai buscar uma espiritualidade e nessa razão da visão dele, ele vai buscar que é um espírito muito forte, muito dominador, que as coisas têm que ser no tempo dele, do jeito dele. Então, aonde reina Leviatã, em Davi, em Salmos, Deus explica que reina a violência, o medo, o orgulho, a soberba, e ele naturaliza tudo porque ele quer estar sempre na vantagem. Na visão dele, ele tem o controle, entende? Então ele vai, essas pessoas
que se torna assim, ela tem uma qualidade tão boa. Ela é uma pessoa tão inteligente que ela não entende por que é que a vida dela não sai do canto, porque é uma pessoa boa de memória. Um exemplo que eu vou dar para você. É aquela pessoa que grava tudo na mente, por onde ela passa, ela grava nome, ela grava cidade, é uma pessoa capaz de evoluir. Mas aonde ela vai tentar evoluir, aquilo ali trava. Aquilo trava, entende? É como se a mente da pessoa, o emocional e o sentimental dessa pessoa não tem bom proveito. Quer dizer, se eu fosse um exemplo, eu tenho uma mente muito boa, eu sou muito boa no que faço. Então se eu me formasse para um arquiteto, eu era um arquiteto muito bom, porque eu sei o peso, eu sei a medida, eu sei o projeto, eu sei projetar tudo, eu faço um plano. Até o pedreiro da minha casa diz que eu sou muito boa no que eu faço, mas eu não faço isso. Entende o que Deus está explicando? A minha inteligência não evolui no que eu faço, e sim naquilo que eu não faço. Então eu percebo que eu tenho uma experta inteligência. Eu sou muito bom no que eu faço. Eu sou muito bom naquilo que eu faço, mas aquilo que eu faço não me dá lucro. Não evolui naquilo que eu faço. Porque aquilo que eu faço, eu percebo que é como uma força superior me puxando para baixo. Porque se eu ganho, eu perco. Porque se eu tenho um funcionário, o funcionário não é por mim, não trabalha por mim, é contra na minha empresa. Tá entendendo como é? É uma disfunção sentimental, emocional e visual em uma pessoa que tem uma crença que é totalmente exterior. Ela não rumina mais. A crença dela é totalmente fora. Então ela vai tentar saber sobre tudo e ela não vai entender nada, então ela vai achar o quê? Que é um karma. Entende? Porque ela vai dizer, isso é de família, isso é de geração, isso é normal, porque ele não busca essa introdução. Um jejum sobre iniquidades e transgressões. Para descobrir, para o olhar dele ser desativado, as iniquidades ser arrancadas e ele ter visão do que ele geralmente está plantando na própria vida. Então ele tem aquilo como algo bom, ele está aprendendo em meio às pessoas, ele está usando a malícia, a mentira, adquirindo experiências, aprendendo pela visão, onde na verdade essa sabedoria, esse entendimento não tem fruto. Não é frutífero na vida dele. Porque ali ele está desopilando, ele está aprendendo algo. Para ele é necessário, para ele está tudo bem. Mas quando ele se depara nas desavenças familiares, nos conflitos, nas coisas que é da vida dele, ele já não tem controle emocional. Por quê? Porque vai carregar esse excesso de medo. Então, por isso que em Salmos está explicando que o Leviatã, onde reina Leviatã, reina excesso de medo. E onde reina excesso de medo, reina a violência, o fingimento, a agressividade. Então a pessoa não entende isso, então ela acredita que isso é um karma. Tá no sangue, tá na carne, eu sou assim, é de mim, como eu vou mudar? Entende o que significa a lei de um karma? Quer dizer, é uma lei que a pessoa não é convencido da visão do engano. Eu sei o que eu estou fazendo, eu tenho controle do que eu estou fazendo. Então eu sei que a pessoa é mentirosa, não presta, é falsa, mas eu estou lidando com aquelas pessoas porque é bom para mim. Porque eu tiro benefício, eu tiro vantagem. Entende? Então nas repreensões de Deus, ele não está nem aí. Ele não é convencido da razão dele. Ele dá razão a ele. Entende o que Deus está explicando? Então, por isso, a catástrofe na vida de uma pessoa soberba e orgulhosa é repentina. É de repente. Então, quando uma pessoa ela é espírita, que ela vai buscar, que a virada do ano agora, ele vai fazer a contagem do ano que rege, né? Por exemplo, para que você entenda como é esse sistema. 2025, 2 com 2, 4, com 5, 9. Então, 9
vai olhar qual é o espírito que rege o número 9. Então, se der essa divindade, vai dizer, esse ano que vem vai ter muito acidente de ventania, de enchente, porque é o espírito de Leviatã, vai ter muita catástrofe, pessoas que perdem tudo repentinamente, porque não é algo lento. Entende o que você tá entendendo aqui? Não é algo lento, não é algo que eu pude premunir, é algo que foi repentino. Então, se foi repentino, foi Deus que quis, porque eu não pude mudar nada. Entende como é a visão de uma pessoa que ela é espírita? Então, para que eu possa me proteger das divindades, eles acreditam que vai buscar o quê? Alimentar, se proteger, essa proteção que é externa. Eu vou buscar um banho de ervas, eu vou buscar usar a cor daquele espírito, eu vou me energizar, eu vou dar uma oferenda, eu vou buscar me proteger, mas eu não posso fazer muita coisa. É assim a crença deles, porque eles não conhecem sobre o verdadeiro espiritual do que Deus explica, e ele não crê. Então, mesmo que Deus convença ele, mesmo que ele tenha visão que as pessoas são mentirosas e falsas, ele quer dar razão ao sentimento dele, à carência dele, à visão dele. Ele não é convencido mais da visão, e sim, ele é regido pelas iniquidades do que ele alimenta. Na visão dele tá tudo bem, na visão dele ele tem o controle. Entende? Então, mesmo Deus repreendendo, querendo ensinar, ele já rejeita, porque a crença do espiritual dele tá fora. E se a crença tá fora, como essa pessoa vai ser quebrantada mais? Então, mesmo que alguém diga que Deus use uma pessoa para dizer, você não tá vendo, fulano, que você tá errado nisso? Que isso vai ser ruim para você, ele não crê mais no que é ruim para ele. Para ele, ele está certo. Então, ele só vai mudar mediante o cansaço dele. De muito ele lutar em ser quem ele é, ele vai tentar retroceder ao ponto dele ficar uma pessoa desesperançada, depressiva. Então, geralmente, quem é regido por Leviatã vai ter vícios. Porque é uma pessoa violenta, nervosa, medrosa. Entende o que Deus explica? Então ele não vai mais saber viver sem o vício, ele não vai mais saber viver a não ser naquele erro, porque ele é aliviado no erro, ele é feliz no erro. Então ele diz, isso não é nada demais, eu controlo o meu vício, eu tenho controle do que está errado. Para mim, isso pode estar errado na vida de quem quiser. Não se meta na minha vida. Ele não é mais convencido da visão. E aí você entende a razão de Leviatã. Porque é que a soberba e o orgulho é o que Deus explica que ele resiste. O Espírito Santo resiste ao soberbo. Então, o soberbo, por mais que ele viva esse ciclo, ele não quer ser convencido, ele não quer voltar atrás. Então, por isso Deus chama de ímpio, é o ímpio, ele não quer retroceder, ele não quer mudar, ele quer dar razão à visão que ele já tem. Então, ele não dá oportunidade ao Espírito da verdade, porque ele já criou as verdades dele, entende? Então, por mais que ele veja o erro, ele vai dizer, eu só errei por conta de você. Ele não é mais convencido, ele não é aquebrantado, ele não tem mais humildade, entende? Então, ele, mesmo que ele tenha visto aquele erro, ele vai dizer, eu só errei por conta de você me fez errar. Então, ele não quer ruminar, ele não quer pensar, ele não quer sofrer, ele não quer sentir vergonha, ele não quer mais nada. Ele endureceu a cerviz. Entende o que Deus explica? E aí o que é que vai acontecer com essa pessoa? É quando ela estiver vendo os conflitos da vida dela, ela vai estar julgando. Ela vai estar humilhando. Ela vai estar se vitimizando, porque ela não vai saber mudar. Então ela pode dizer, eu não creio mais nessa religião. Mas a religião em si, o que foi que ela fez? Ela enganou a visão da pessoa.
E agora, quem vai poder mudar o emocional e o visual de uma pessoa que viu que ali não tinha nada errado? Então, ela vai só esperar. Então, na cabeça dela, é tudo da permissão de Deus. Então, ele não pode mudar nada. Entende o que Deus está explicando? Na cabeça de uma pessoa que o espiritual dela ela é regida pela visão, pelas forças de seres celestiais. Então, elas vão crer em extraterrestres, entendeu? Eles vão buscar uma crença que dê razão àquilo que ele já é, aquilo que ele já sabe. Então, ele não crê que Deus, ele faz essa remissão. Entende? Então, ele vai acreditando que tudo é da permissão de Deus. Tudo é da vontade de Deus, não dele. Porque na visão dele tá tudo bem. E ele é expert. Ele é muito bom. Na visão dele, ele sabe o que faz. Então, quando a pessoa ela é assim, ela vai percebendo que aquilo que ela sabe, ela não usufrui do que sabe. Quer dizer, é tão bom ter uma memória boa, mas ela não trabalha com a memória ali, naquele setor. Ela trabalha com o manusear da mão, ela trabalha com dinheiro, tá entendendo? Mas se eu estudasse, eu ia chegar longe com a minha memória. Porque eu sou bom, tá entendendo? Então ele fica confundido. Ele fica confundido porque ele não é bem remunerado. E aquela inteligência dele não dá fruto. E ele fica querendo entender o que acontece comigo. Porque eu sei e parece que eu não sei. E aí ele vai tentando uma espiritualidade que dê razão e vazão a esse entendimento. Então, essa pessoa que sofre geralmente isso, ela vai perceber que a hora que ela mais precisa do controle emocional dela, ela não vai ter o controle. Entende por que é que Deus explica ali de Leviatã? E tem outros versículos que explicam sobre a violência, o medo, a agressividade que a pessoa carrega. Quer dizer, ela não vai ter controle, ela vai dizer, eu não consigo não. É daquelas pessoas que é ou vai ou racha, comigo ou dá ou não dá. Ele não tem meu termo para ele. Entende? Por que é que ele não tem mais equilíbrio? Porque ele é uma pessoa imediatista. Ele não tem paciência, ele é uma pessoa, geralmente quem tem essa espiritualidade e já está buscando, são pessoas que carregam traumas. Então ela precisaria de um tratamento da alma, tipo uma psicanálise que fosse ajudando ela a ter um novo entendimento para ela ir mudando as próprias escolhas. Para que ela não persista em estar sendo sempre repreendida. Então, na visão dela, ela precisa daquilo que ela não precisa. Entende? E é por isso que tudo vai se cumprir. E é por isso que acontecem essas catástrofes na vida de uma pessoa que tem a crença do Deus que manda nas águas, que divide mares. Então, a divisão dele é no sentimental. É na visão visual dele, que ele sabe sobre as pessoas, ele sabe tudo sobre a visão, mas ele não tem a razão do entendimento da vida dele, do emocional dele desequilibrado, da desunião familiar que ele vive, no conflito sentimental que ele vive, porque a maioria que vive assim, ele tem conflitos na área sentimental, do relacionamento, ele tem conflitos com os filhos, porque é uma pessoa desequilibrada emocionalmente, entende? Então ele quer entender. E por não entender, ele quer conhecimento, ele vai buscar o conhecimento. Qual é o conhecimento que pode me trazer essa explicação? Quem pode me explicar sobre isso? Então a explicação dele não dá razão ao que ele vive. Porque na cabeça dele ele tem o controle daquilo que é errado. Ele tem o controle do vício, ele tem o controle da falsidade das pessoas, ele lidar com as pessoas, mas ele diz que sabe o que está fazendo. Então ele não quer a mudança. Entende por que é que Deus está explicando? Que o espírito resiste ao soberbo para dar graça aos humildes. Ele não tem humildade nenhuma.
A humildade dele, ele vai buscar ter humildade. Então ele vai buscar fazer uma caridade, ele vai buscar fazer uma boa ação por alguém, porque ele quer entender a razão de quem ele é, do ser que ele já é. Mas ele não entende que quem naturaliza a mentira, a falsidade e o engano, vai vir a lei do retorno. E a lei do retorno de quem mente é não confiar em ninguém. Daquele que se aproveita das pessoas e fala mal dela, né? É ter uma mal visão, porque ele vai fazer as coisas, mas ele vai ver que as pessoas não é grato com ele, só se aproveita dele. Então ele vê a ingratidão, ele vê tudo. Ele só não sabe da razão do que ele vê. Porque na visão dele há um desequilíbrio aí. Eu sou bem visto na rua, sou bem tratado na rua, na minha casa não. Eu dou nó em pingo d'água na minha casa, mas as pessoas não me valorizam. Não sabem o tão bom que eu sou. Então ele vai ficando desesperançado, porque ele não sabe que o espiritual do que Deus explica tem que reger é ele. É a visão dele, é a emoção dele, é o sentimento dele que está totalmente desalinhado com Deus. E nesse desalinhamento ele vai ter picos. Ele vai ser como uma pessoa fora da linha. Entende? Ele não tem equilíbrio. Então, quer dizer, por exemplo, a pessoa tem um filho, ela tá o tempo todo acusando aquele filho ou desprezando o filho quando crescer vai ser um filho rebelde. Se o senhor não me ensinou, se o senhor não tinha tempo para mim, o senhor nunca teve amor para mim, o senhor sempre quis fazer tudo o que queria, só tinha tempo para ganhar dinheiro, para viver nos vícios, só tinha tempo para os seus amigos. Então, há um desalinhamento que quando ele tiver a visão vai ter um desequilíbrio muito grande. Então, ele só vai viver as catástrofes. Entende? Então, as catástrofes tanto pode ser no mundo, como pode ser na casa dele. Naquilo que ele está plantando, e a plantação não vai ser aquilo que ele está plantando. Não, ele não vai ter o que ele está plantando. Ele não está vendo o que ele está plantando. Então, quando ele está vendo, ele está indignado. Porque o filho não faz o que ele quer, porque ele não é bem visto pela esposa, a mulher não é bem vista pelo marido, é cada um vivendo no seu reino dividido. Porque eles não sabem a respeito do espiritual de verdade. Então, porque ele já crê nessa visão dele. Na visão dele, ele tem um controle. Onde, na verdade, ele não tem nada. Entende o que Deus está explicando? Então, em outros versículos, Deus explica que o soberbo, ele é abatido. O soberbo, Deus resiste. Deus não convence. Deus só repreende. Pela repreensão, ele não crê. Ele não acredita mais. E é por isso que você percebe que o soberbo, na visão dele, ele sabe a razão, ele sabe da vida alheia, mas da vida dele, por ele não saber, ele vai acusar. Entende o que Deus está explicando? Por ele não saber, naturalmente ele vai acusar. Porque ele já é uma pessoa desequilibrada emocional. Porque ele não quer mudança. Porque ele já se sente bem no erro. São vários conjuntos para que venha uma catástrofe na vida de uma pessoa que ela crê no espírito dos mares, que Deus explica. O espírito, aí a pessoa diz, mas foi Deus que criou o mar, foi Deus que criou o vento, foi Deus que criou tudo. Mas quer dizer, ele já, da crença que Deus criou tudo, ele naturaliza tudo que ele já é. Soberbo, mentiroso, orgulhoso, arrogante, ditador. Tá entendendo? Ele não é mais aquebrantado. Ele já foi capacitado, endurecido. Então, ele está vivendo ali um sepulcro caiado, vivendo de aparência. Então, ele está vendo que a vida dele, ele tinha capacidade de evoluir, mas por não evoluir profissionalmente, porque ele se vê muito bom em tudo, por não evoluir, ele quer entender qual é a razão disso. Porque eu sei que eu trabalho bem. Porque eu sei que eu sou bom. Porque eu sei tudo, mas eu não entendo nada. Não é verdade? Não sei se você conhece pessoas assim, que crê, mas só clama por Deus na hora que está precisando. Ela diz que crê em Deus quando está precisando, ela está clamando porque está precisando, mas depois ela não quer saber o que Deus ensina. Ela não quer esperar para que Deus mude ela em nada, que Deus ensine. Deus não ensina nada para ninguém, Deus não fala, Deus não repreende, então eles não crêem.
Por isso, quem é espírita, geralmente não quer a Bíblia. Eis a razão. Ele vai justificar que a Bíblia foi feita por homens e para ele vai buscar uma crença que dê razão àquilo que ele já é. Ele não acredita em mudança. E na mudança que ele crê é a mudança do tempo. Que há um tempo para que ele mude com as experiências que ele vai tendo. Entende? Então ele não é convencido nesse meio tempo que ele está plantando e ele vai colher. E na hora que ele estiver colhendo, ele vai sofrer, porque ele já está o tempo todo sendo essa pessoa ditadora, julgadora, crítica, rancorosa e amargurada, e vivendo nos vícios, e fechando os olhos para aquilo que ela não quer ver. Ela não quer ser convencida da visão dela, porque ela não quer mudança. Eu preciso disso. Eu preciso dessas pessoas mentirosas e falsas. Eu preciso do vício. Ele não confia que Deus é quem muda isso. Que Deus é quem muda isso dentro de mim. Que eu não preciso ser uma pessoa carente ao ponto de estar lidando com pessoas sabendo que a pessoa é mentirosa, sabendo que a pessoa é falsa, sabendo de tudo. E Deus não pode me ajudar com isso, me libertar disso. Eu tenho que me submeter a isso. Quer dizer, por eu me submeter, eu vou entristecer a Deus, naturalizar aquilo que realmente não tem jeito para Deus. Quer dizer, eu escolhi o erro. E se eu escolhi o erro, essas pessoas clamam por Deus, mas sem entender sobre Deus. É o que você vê hoje na internet. Né? Pessoas que chamam o nome de Jesus em terreiro de candomblé, acendendo vela, chamando os espíritos de Exuá, chamando Jesus e fazendo tudo o que Jesus disse que não é para fazer. Que crença é essa? Que loucura é essa? Espiritismo gospel. Espiritismo gospel. Então ele não quer ser convencido de nada. Então é por isso que acontece essas percas. Percas de filho, percas financeiras, algo que vem e deixa a pessoa desolada. Porque ela não quer ser convencida de nada. Entende? Então eu peço para você que deixe o seu comentário e até o próximo vídeo.